Hoje agora é hora de trazermos as dicas, né, da J. Jorge Corretora com o diretor da empresa, o José Jorge, que está aqui nos estúdios e participa agora aqui do nosso programa. Zé, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, dessa vez para trazer informações privilegiadas e algumas informações que as pessoas não têm noção como proteger sua família, tá? Então eu vou falar sobre proteção familiar financeira. O que é proteção financeira familiar? Proteção financeira familiar, na realidade, é um seguro de vida que você pode, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós temos a proteção familiar para você. Caso aconteça algum imprevisto que impossibilita a você retornar ao seu trabalho, temos indenização para suprir você até você ter condições de voltar ao seu trabalho normal. Mas como também tem a proteção financeira familiar, você infelizmente venha a falecer, temos indenização que auxilia seus familiares a retomarem nesse momento tão delicado, retomar as suas vidas normais, voltar. Você protege, você consegue proteger de uma maneira de que fica todo mundo desamparado. Se você é o principal provedor da família, pelo amor de Deus, pense nisso, tá? Isso é muito importante. Eu tenho exemplos de famílias que hoje estão bem sucedidas porque o pai pensou nisso, fez isso e conseguiu manter a família nas escolas particulares. Seus filhos têm escola particular, tem plano de saúde, tem uma vida inteira para prosseguir. São de menores a maioria, mesmo que seja de maiores. Também protege você. Você deve ter algum imóvel, bens, vai ter inventário a ser feito. Esse seguro financeiro vem para proteger os seus bens também. Porque se você não tiver um provimento para fazer inventário, 30%, 20% você se perde, ou então você vai ter que gastar desse seu patrimônio já existente para que possa acontecer um inventário. E o mais importante de tudo, não é só um seguro de vida, tá? Você também tem proteções e cuidados no seu dia a dia. Por exemplo, você pode ter consultas médicas, teleconsultas médicas através sem precisar sair de casa. Você não está se sentindo bem, está precisando de ir ao médico ou então fazer uma consulta, você faz uma teleconsulta. Entra em contato com a seguradora ou com a própria J. Jorge Corretora. Nós damos o link, entra em contato com o médico faz sua consulta por teleconsulta. Tá? Além de tudo isso, ainda você tem descontos em medicamentos, em locais credenciados com as seguradoras que lhe proporcionam todos esses provimentos. Tá? Outra coisa muito importante também, esse vai um recado para a classe empresarial, que existe um seguro para a empresa cobrir, dar cobertura aos seus funcionários. Tá? Por exemplo? Você tem, vamos supor, 2 funcionários, 3 funcionários, 4 funcionários, não tem limite de funcionários, tá? Você faz um seguro no nome da pessoa jurídica, cobrindo todos os seus funcionários que estejam registrados na CLT, que estejam com carteira assinada. Mas eu tenho uns prestadores. Tem um contrato de prestação, também está a cobertura. E o mais importante, além disso tudo, você ainda tem uma cobertura para os diretores, que você pode limitar, pode determinar esses valores. Vou dar um exemplo aqui, claro, no meu caso lá da J. Jorge Corretora, e que nós também temos muitas empresas que fazem esse seguro empresarial de vida para os funcionários. Se o seu funcionário sofre um acidente de casa para o trabalho, vai ficar inválido aí, passar uma temporada sem poder trabalhar. Por acaso ele falta e ele é o principal provedor da família. Então, já pensou, o seu funcionário se acidenta, sofre um acidente, chega a falecer, chega a faltar, e a família fica desamparada,
porque não tem uma cobertura. Vai receber seu fundo de garantia, que já existe, que é obrigado por lei, mas em compensação, já pensou se você tiver um seguro e der uma cobertura para que ele possa comprar sua casinha e ficar na sua casinha, e ainda mais ter uma cesta básica durante um ano a seguradora ficar pagando uma cesta básica para eles poderem se organizar para poder dar continuidade à sua vida normal. Então isso é muito, muito gratificante, e porque você está reconhecendo o valor daquele funcionário para a sua empresa. E você não vai desembolsar muita coisa. Tá? É um seguro barato em relação a outros seguros que existem no mercado. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos lá trazer aqui a participação do nosso ouvinte, né? Para que ele possa fazer aqui. É o Joaci Baé, trazer aqui a pergunta aqui do nosso amigo Joaci Baé. Bom dia, Joaci. Se hoje se isso é coberto... Você colocou aqui no... Agora sim, vamos lá trazer a pergunta agora sim, Joaci. Ô Marcos, bom dia, amigo, a você, Zé Jorge, aos ouvintes, é Joaci Baé. Eu acho que vai fugir do tema dele aí, que é o seguro familiar, mas é um que eu tenho dúvida, mediante essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Eu me refiro aqui, porque eu já fiz vários seguros, inclusive com a Porto Seguro mesmo, e na apólice estava lá, que não cobria em caso de se o meu carro fosse pego numa enxurrada, eu perdia, porque o seguro não cobria. Pelo menos é o que eu via lá. E eu gostaria de saber do Zé Jorge, numa catástrofe dessa lá, e a gente está vendo o que é que está acontecendo com os carros lá, como é que fica? Se hoje se isso é coberto ou não, como é que procede isso? Um abraço, Joaci. E aí, Zé? Joaci, obrigado aí eu ia até falar um pouco sobre essa catástrofe aí que está todo mundo... a rede nacional é uma calamidade na realidade, tá? Joaci, na realidade é o seguinte: existe sim a cobertura para inundação, tá? O que não existe é um exemplo. Tem um rio lá e você sabe que aquele rio vai estar cheio de água, e não vamos supor, uma passagem molhada. Você passa na passagem molhada todo dia, mas enxugou a água, você viu que está com água, viu que não dá para passar e você vai passar. Aí sim não tem cobertura. Mas se você está na estrada e de repente acontece o que aconteceu lá o que está acontecendo na realidade lá em Rio Grande do Sul, quem tem seguro está todos cobertos, tá? Porque foi uma inundação. E a apólice de seguro cobre esse tipo de negócio, tá? Tanto para automóvel como para... Agora a residência tem que estar na apólice de contrato de que tem inundação, tá? Tem que estar contratada a inundação. Mas você veja como o negócio lá é tão grave que as companhias de seguros estão em colapso em atendimento da assistência 24 horas. Estão todas voltadas para lá, todas querendo solucionar o problema do Rio Grande do Sul, os clientes e pessoas, tá? Então, Joaci, tem sim, tem cobertura sim, nesse caso do Rio Grande do Sul e também em outros casos. Vou dar um exemplo aqui em Caicó, ali na praça, ali perto daquele colégio, o edifício Santa Clara, né? Que é de Dadá ali, tem um bueiro ali, né? E quando chove, às vezes aquilo ali inunda. E teve você chega, você não sabe que ali vai inundar. Colocou o carro lá, um cliente nosso, aliás, 2 clientes nossos, e deu uma enxurrada e inundou e chegou água na porta do carro. Então, foi perda total dos 2 carros e nós indenizamos a Porto Seguro e a Tóquio Marina, se eu não me engano, indenizou sim os clientes por inundação. O carro foi inundado, estava num canto seco e de repente chegou a enxurrada e danificou o carro deles. Ou seja, quando é um dano que está alheio à nossa responsabilidade, agora, se você provocar, vou dar outro exemplo. Atravessar um açude, por exemplo, aí não. Aí... Exatamente, vou dar outro exemplo que aconteceu aqui na Quarto Zap, né? Aqui Rio Branco, aqui, né? Aqui de frente à emissora. Na Praça Dom Delgado. Na Praça Dom José Delgado. Estava todo mundo trabalhando, chegou a chuva, a bueira aí, sei lá como é o nome dessa, o canal aí, galeria, né? A galeria não deu vencimento e arrastou o carro, inclusive um do menino de Zé Aranha, eu não sei se foi preto ou se foi um deles, ficou o carro enganchado ali
e foi perda total, e nós indenizamos ele e mais 2. Teve alguns que eu estava até em casa e vim socorrer, estavam com medo de entrar no carro para tirar os carros. Eu salvei um bocado de carro, mas teve 2 perdas totais aqui em Caicó, justamente nessa enxurrada. Você veja a importância de ter um seguro, né? Um seguro. Olha, gente, tem que fazer seguro, tá? Não é porque quando eu comecei no meu ramo, quando eu tive a ideia de colocar a corretora de seguro, foi pensando na proteção para isso, tá? Então muitas vezes eu fico muito mais feliz quando eu consigo indenizar, pagar uma indenização, resolver o problema financeiro de um cidadão que teve um prejuízo do que vender uma própria apólice. Então a nossa equipe vibra muito mais indenizando, fazendo a indenização, fazendo com que as verbas que você contratou, que as seguradoras atendam, do que a nossa própria venda. Zé Jorge, como escolher o melhor plano de seguro de vida para atender às necessidades da minha família? Começando, a gente tem, cada caso é um cada caso é um caso que a gente precisa entender. Como eu falei, eu não tenho vendedores, eu tenho consultores. Nós precisamos fazer uma consultoria para saber a sua necessidade, para encaixar a sua necessidade dentro do seu orçamento familiar, para que você fique protegido de todas as formas. Outra pergunta aqui, o ouvinte quer saber o seguinte: quais são os primeiros passos? No caso, é procurar, no caso, consultar, chegar já com a demanda para vocês, ou as pessoas contam para vocês as dores e vocês entram com remédio? É só entrar em contato com a nossa equipe de consultoria lá na JJ Corretora. Se quiser agendar uma visita, nós vamos até vocês, não precisa nem ir na corretora, senão até por telefone mesmo. A gente resolve isso, tá? É só ligar no 3421-4000 e falar que quer fazer uma consultoria a respeito de um seguro de vida para sua família, para sua empresa. No caso da empresa, nós vamos até a empresa para fazer a consultoria mais concreta, para a gente entender mais o que é suas necessidades. Porque no seguro de vida ele tem amplas coberturas, certo? Você tem coberturas simples e tem coberturas e prestação de serviços amplos. Então você quem diz quanto quer pagar e quanto quer ter de cobertura. Então por isso que precisa ter uma consultoria, precisa conversar. Onde é que fica a JJ Corretora? Há 26 anos fica na Rua Renato Dantas, 428, em frente à antiga rodoviária, por trás do Banco do Brasil. Nunca mudou de endereço? Nunca. Não, mudou sim. Nós começamos na Renato Dantas ali, vizinho à Drogaria Globo, mas foi por um curto tempo, e aí nós conseguimos adquirir aquela casa e nós nos mudamos para lá e estamos lá. Também temos em Parelhas, lá em Parelhas com a nossa consultora Luana. Temos em Natal, a Cláudia Pessoa e a Caroline, Caroline fica na Ponta Negra Fiat, que é a nossa parceira lá em Natal, e a Cláudia fica no nosso escritório, na filial na Candelária. E Cuité, no Banco Bradesco, e em Currais Novos, no Banco Bradesco. E aqui em Caicó também, né? Também, com Elison. Bradesco, né? Elison é o nosso consultor da agência Banco do Bradesco, há 23 anos. Telefone de contato? 3421-4000, só pedir para falar com uma de nossas consultoras. Tem lá no disco automático, você vai, cotação de seguros, e cai em uma das nossas consultoras e ela atende prontamente. Zé Jorge, obrigado por sua participação, até segunda-feira. Valeu, segunda-feira eu estou com mais novidade. Coisa boa, 8h25, já a gente volta com mais informações.